A paz do Senhor, irmãos, amém? A paz do Senhor, irmãos, amém? Eu sei que a gente vai chegar na quinta-feira correndo, cansados, e às vezes até chegar, respirar, se localizar, às vezes já está no metade do culto. Inclusive, quero pedir perdão aos irmãos por termos chegado na hora. Nós aprendemos há muito tempo de que chegar na hora estamos atrasados. Mas nos perdemos no horário e tínhamos que ter saído mais cedo, íamos buscar o Pedro e a Diana, então nós tínhamos que ter saído mais cedo de casa e acabamos não saindo, chegamos em cima da hora. Que os irmãos nos perdoem por isso. Antes de nós meditarmos na palavra, hoje é a última quinta-feira que nós teremos culto desse ano, né? A semana que vem, como é o intervalo entre Natal e passagem de ano, sabemos que alguns viajam, outros recebem visita, enfim, toda aquela situação. Então, a semana que vem nós não teremos o culto de quinta-feira, teremos o culto de domingo, mas não teremos o culto de quinta-feira, porque eu sei que alguns estão retornando de viagem como nós. As crianças vão lá para a sala. É que elas já estão tão acostumadas aí que eu nem acabo não falando. Então, nós não teremos, hoje é a última quinta-feira na Sala do Pai, de 2019. Antes de nós meditarmos na palavra, nós temos alguns pedidos especiais. Tati, é amanhã a sua cirurgia. Nós temos alguns pedidos especiais e eu gostaria que nós tomássemos um tempo para orar. Amanhã a Tati faz uma cirurgia de vesícula. É vesícula, né? Vesícula e endometrioma. Então, ela vai fazer duas em uma. E nós queremos pedir ao Senhor que esteja dirigindo as mãos dos médicos, dando o melhor leito, melhor equipe, a melhor recuperação, que Deus possa intervir. Nós temos também o pedido para orar pelo Rodrigo e Andresa. Andresa, esse final de ano, está trabalhando, nesse final de ano, né? Não sei onde, mas está trabalhando. As crianças não estavam em casa, ficam com os avós. Rodrigo no banco e hoje, perto da hora do almoço, entraram na casa deles, mas não levaram nada, porque os vizinhos viram e fizeram lá um fué lá, começaram a gritar, e aí eles saíram e não levaram nada. E por conta disso, então, um portão que arrombou, essas coisas, eles não puderam vir para poder resolver essas coisas, porque o Rodrigo chega agora fim do dia e aí ele nos avisou que precisava resolver essas coisas. Eu disse para ele que a palavra diz, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, graças a Deus que os vizinhos viram, graças a Deus que Andresa, que costuma estar em casa, e ainda com as crianças em férias, estaria com certeza em casa, não estava ninguém, porque nós sabemos que só o susto já é apavorante. Esther até hoje diz que fecha os olhos e vê o cara entrando aqui na igreja quando nós fomos assaltados. Outras vezes que fomos assaltados, graças a Deus, nós não vimos o ladrão, não estávamos em casa, não vimos o assalto em si. Então, nós queríamos estar orando. Temos algumas pessoas que não estão vindo por conta de trabalho, algumas pessoas estão trabalhando, principalmente algumas que frequentam os cultos de quinta-feira, e realmente nós sabemos que, por mais que a gente fale que não, a gente acaba correndo além do que deve no final do ano. Eu não entendo muito essa matemática que a gente faz. A gente economiza o ano todo para chegar no final do ano e entrar em dívida de novo. Para quê? Né? Mas a gente vai sendo levado pelo contexto e, se não tomarmos cuidado, a gente se enrola. Eu queria chamar a Thalita aqui para nós termos um tempo de oração. Queremos orar pela Tati, queremos orar pela família do Rodrigo, queremos orar pelas pessoas que estão trabalhando nesse período, e orar pela misericórdia daqueles que ficam em casa. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Que vocês deixem o Senhor usar vocês de forma profética para poder abençoar. É a nossa última quinta do ano.
Mas nós ainda temos alguns dias e que o Senhor possa nos abençoar nesses dias. Amém? Pai, nós louvamos o Senhor, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigada, Deus querido, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor Jesus, por nós termos livre acesso à Tua presença e podemos, ó Deus, como um corpo, como igreja, levantarmos as nossas vozes, ó Deus, para interceder pelos nossos irmãos, para que, Senhor Jesus, o Senhor venha agir e estar à frente, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus querido, operar os Seus milagres como o Senhor já tem feito. E nesse momento, Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, colocar, ó Deus, a cirurgia da Tati diante do Senhor. Nós sabemos que até aqui o Senhor tem guardado, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem cuidado da Tua filha. E sabemos, ó Deus querido, que o Senhor preparou, ó Pai, toda a equipe médica, ó Pai. E nós já declaramos, ó Deus, que cada um que estará envolvido terá a melhor noite de sono, ó Deus, onde eles estarão descansando as suas mentes, ó Pai, estarão com o seu físico descansado, ó Deus, e amanhã estarão dispostos, ó Deus, para poder começar um dia animado, ó Deus querido, sem nada, ó Deus querido, interferindo, ó Pai. Deus querido, que o Senhor esteja à frente, acalmando o coração da Tua filha, que não haja nenhuma reação, ó Pai, sobre a anestesia, ó Pai. Nós colocamos tudo diante de Ti, e nós já Te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor é Deus que cuida, é Deus que zela pela vida dela, Senhor Jesus, e nós amamos isso, ó Deus, e nós também queremos, ó Pai, louvar ao Senhor por esse livramento, ó Deus, um grande testemunho, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor estava à frente de todas as coisas, o Senhor tirou essa família no dia de hoje, ó Pai, e o Senhor permitiu, ó Deus, que as pessoas vissem para poder testemunhar e declarar, ó Pai, que o Senhor é quem nos guarda, é o Senhor que nos defende, é o Senhor que nos protege, ó Pai, que o Senhor continue sustentando e guardando essa casa, mostrando o Senhor Jesus não somente para essa família do Rodrigo, da Andressa e das crianças, mas também, ó Deus, pelos vizinhos, que é o Senhor que está à frente, ó Pai, que o Senhor, Deus querido, é o nosso advogado, é o nosso juiz, é o nosso protetor, é o nosso braço forte, ó Pai. E o Senhor sabe, ó Deus, a vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. O Senhor conhece as lutas, o Senhor sabe como está a correria do fim do ano. O Senhor sabe, ó Deus, as batalhas que têm sido travadas. Senhor Jesus, que o Senhor continue sustentando, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue nos moldando, ó Pai. Porque nós queremos sim, ó Deus, terminar um ano de vitória, maduros, fortalecidos, ó Deus, aprendendo com cada circunstância, porque nós queremos, ó Deus, caminhar diferente, ó Deus. Queremos testemunhar coisas diferentes nesse próximo ano, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. E nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem assentar. Eu preferia que acendesse e apagasse ou diminuísse um pouco essa daqui. Na verdade, esses dias, apesar de ter trocado óculos, fazer tudo o que é preciso da minha parte, essa semana estou com uma enxaqueca e enquanto o Senhor não curar, nós temos que lidar com ela. Amém? Mas isso não me faz parar. Mas não faz mesmo. Não é uma enxaqueca que vai deixar de me fazer falar do amor de Deus, muito menos de orar ou de adorar ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 19, mas não precisa deixar escuro, porque se deixar escuro a galera dorme. Não deixa não. É só mesmo para tentar diminuir um pouco. Eu não sei como você faz às vezes. Que diminui um pouco, porque assim não bate o reflexo. É só um pouquinho só. Isso, está melhor, está melhor. Mateus capítulo 19. Nós vamos ler o versículo 13 e versículo 14. Gostaria também que vocês estivessem nas suas orações, orando pelo pastor Anderson e pela família. Eles têm passado algumas lutas, algumas perseguições por lá. Mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. A última palavra é dele. E o Senhor é quem tem os pensamentos a nosso respeito. As pessoas querem, às vezes, nos acusar.
as pessoas querem se levantar às vezes contra nós, mas o Senhor é quem sabe de todas as coisas, e nada fica indiferente. Então, que todas essas perseguições que eles têm passado, tudo aquilo que eles têm sido afrontados, tem magoado o coração dessa família, que o Senhor possa tomá-los pela mão e cumprir para a glória dEle todas as promessas que Ele tem liberado. E eu creio que exatamente por conta das promessas que Deus tem para a vida deles, é que o inimigo tem se levantado de uma forma tão feroz. Ontem ele estava no hospital, porque aí a gente às vezes diz, mas a pessoa não tem fé. Nós temos fé, nós temos expectativas no Senhor, mas nós somos humanos. E às vezes as afrontas são tão grandes que adoecem o nosso corpo. E por conta das emoções, às vezes, que ficam abaladas, nós acabamos adoecendo, sim. Isso não é falta de fé, isso não é algo que a gente tem que olhar como negativo, não. Isso, inclusive, temos que ver que são as limitações do corpo e a dependência que nós temos do Senhor. Então, que nós possamos estar orando por essa família, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, Mateus 19, versículo 13. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orassem por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Eu quero que você feche os olhos. Senhor, nós te louvamos mais uma vez e dizemos que é bom estar na tua casa. Nessa última quinta-feira do ano, nós queremos te agradecer, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor tem ministrado em nossos corações, até aqui o Senhor tem nos despertado, o Senhor tem nos forjado o nosso caráter, o Senhor tem nos dado conhecimento da tua vontade, e nós te louvamos, ó Deus, por todas essas coisas. E agora, na meditação da tua palavra, conforme o Senhor colocou o meu coração, que não seja a minha palavra, mas a tua, que não seja a minha revelação, mas seja a tua, que não seja a minha habilidade, mas seja o mover do Senhor, que fale aos nossos corações, e saiamos daqui mais edificados, mais apaixonados pelo Senhor, mais posicionados como o Senhor quer. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, nós temos falado nas últimas ministrações de final de ano, é muito comum e é inevitável nós fazermos isso, porque da mesma forma que estamos na correria de final de ano, que somos levados pelo fluxo da correria, nós também não podemos deixar de fazer as avaliações, a retrospectiva. É necessário fazer isso. É necessário fazer um balanço das nossas vidas, porque se nós não fizermos isso, nós não sabemos ver o que temos de saldo, não sabemos avaliar ou vermos se nós estamos passando de 2019 para 2020 com saldo positivo ou negativo. O que é que nós precisamos fazer para reagir? É necessário. Retrospectiva não é uma invenção das emissoras de televisão, para poder nos fazer lembrar todas as coisas. Eu estou tão chocada que eu não sei há quanto tempo sem ligar uma televisão para ver nada. Eu só vou até tomar uma informação depois que alguém comenta, e eu também não posso ficar alienada, mas aí eu vou e tomo informação daquela notícia. Mas eu não tenho ligado televisão. A televisão na minha casa, para mim, só é ligada se eu vou assistir um filme. Algo específico, caso contrário. Então, se esse ano fizer uma retrospectiva do que aconteceu, eu vou ficar tão surpresa. Porque aquilo que foi importante é bom saber, mas tem tanta baboseira que eles colocam como retrospectiva. Eu ia ficar, é sério? Verdade? Porque eu estou desinformada de televisão. De televisão, realmente, se é que algum dia eu fui presa, eu fui totalmente liberta, não me faz nenhuma falta.
nenhuma falta. Porque antes era prazeroso ligar uma televisão, ver alguma coisa, mas hoje é tanta depravação, é tanto exagero, é tanta acusação, que desanima de assistir, e é por isso que eu tenho feito assim. Ligo para assistir aquilo que eu escolhi assistir, e não aquilo que querem jogar na minha cabeça, e eu sou obrigada a ouvir. Então, não é só emissora. Nós devemos passar um filme na nossa vida, e eu desafio você a fazer isso. Porque se você não fizer uma retrospectiva do seu ano de 2019, há uma forte tendência de você não entender aquilo que Deus fez na sua vida nesse ano, aquilo que Deus permitiu que acontecesse, aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que você obedeceu e não obedeceu. Porque assim, no próximo ano, eu e você temos a chance de continuar a fazer aquilo que deu certo e parar de fazer aquilo que deu totalmente errado. Então, é necessário. E eu tenho aprendido que, às vezes, nós, principalmente para quem exige muito de si mesmo, não gosta de errar. Mas Deus permite que a gente erre. Sabe por quê? Porque os erros nos ensinam. É bom quando nós aprendemos com os erros. Eu sou do tipo da pessoa que me culpo, me puno, passo chicote em mim mesma quando eu errei, sabendo que eu não podia errar, ou que eu sabia que o que devia fazer e não fiz. Mas eu tenho crido, porque eu tenho pedido ao Senhor maturidade para poder aprender com os meus erros. Então, se o Senhor permitiu, é porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa. Então, o problema não é errar. O problema é permanecer nos mesmos erros. E Deus está nos dando uma chance nessa noite, como tem nos dado nas últimas mensagens, para que nós possamos ser melhores em 2020. Você crê nisso? Amém. Normalmente nós falamos às vezes, nós declaramos, e é engraçado como a gente declara algumas coisas a nosso respeito que nós mesmos não sabíamos, ou não sabemos. Às vezes você diz, nossa, eu sou uma pessoa muito assim. E aí as pessoas olham e falam, é mesmo? Nossa, porque eu sou um cara ou uma mulher assim. E aí as pessoas olham e falam, nossa, me apresenta porque eu não sei. Na verdade, às vezes nós declaramos que somos alguma coisa ou fazemos alguma coisa e é totalmente incoerente com aquilo que as pessoas veem. Nós falamos uma coisa, mas fazemos diferente. Então, as nossas atitudes geralmente entregam quem somos. Não adianta você falar que é uma pessoa super disciplinada, se as suas atitudes de 2019 mostraram totalmente diferente isso. Então, por mais que você fale, as suas ações, as minhas ações, declararam quem somos. Se as pessoas são capazes de reconhecer em nós aquilo que dizemos ser e não somos, que dirá Deus? Que dirá Deus? Que nós nem precisamos agir, que nós nem precisamos falar, que Ele já conhece as intenções do nosso coração, Ele já conhece os nossos pensamentos, Ele conhece por dentro e por fora. Ele sabe quem nós somos. E às vezes é engraçado que nós mesmos sabemos quem somos. Você já parou para pensar nisso? Por isso que essa retrospectiva, essa avaliação, de vez em quando eu falo isso para as meninas, e eu sempre me lembro da Thalita confirmando aquilo que eu dizia sempre, que eu converso tanto, que eu falo sozinha, e às vezes eu chamo a atenção de mim mesma, e ela achava que isso era um certo exagero. Até um dia que nós fomos para um acampamento lá na chácara da Vilma, quando nós íamos ainda com barracas, e aí estava a minha barraca e a barraca deles do lado. E a Thalita me pegou falando comigo mesmo, e eu chamando a atenção de mim mesmo. Débora, não sei o que tal. Aí ela virou e falou, e não é que é verdade o que ela fala mesmo? É verdade. Eu chamo a atenção de mim mesma, eu olho às vezes no espelho e falo, o que você está fazendo? Débora, quem é você? Você não entendeu isso? Porque às vezes, você não gosta de ser chamada a atenção pelos outros. Mas chamar a sua própria atenção, por mais que você fique com vergonha de você mesmo, pelo menos está entre você, e claro, Deus, e o inimigo sempre espiando também. Mas é bom que ele veja que nós estamos querendo consertar, porque fala, aqui você já perdeu, porque eu já reconheci que errei. E eu faço muito isso mesmo. Porque eu quero saber quem eu sou. E às vezes eu me engano de um tanto.
está tudo sob controle. Qualquer gota, sai tudo do lugar. Não estava nada sob controle. Eu estava tentando me convencer que estava sob controle. E é interessante que, nesse ano, nós falamos muito, principalmente nos cultos de quinta-feira, sobre identidade. Vocês lembram? Falamos muito sobre identidade, falamos sobre orfandade, falamos sobre posicionamento, falamos sobre Deus como Pai, o que nós somos diante de Deus. Nós falamos muito sobre identidade. Mas o mais importante de nós sabermos sobre identidade é nós entendermos, não somente sabemos, é entender e tomar o posicionamento de filhos. Nós somos filhos de Deus. Nós quem? Nós que confessamos o Senhor Jesus como Senhor e suficiente Salvador da nossa vida, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos. E como filhos nós temos direitos e nós temos deveres. Como filhos, existe a nossa expectativa com o Pai, mas também existe a expectativa de Deus a nós como filhos. E quando a Bíblia, nós abrimos e lemos um versículo como esse, dizendo que Jesus estava ali e trouxeram crianças para orar, para que Jesus pudesse impor as mãos, nós vemos que os discípulos começaram a repreender. Tira essa criançada. Sabe aquela situação que às vezes a gente acha que a criança está atrapalhando? E na verdade, ela faz parte do contexto. Nós fazemos muito isso, principalmente às vezes na nossa casa. Às vezes nós estamos conversando quando tem criança pequena e a criança fala, papai, mamãe, papai, papai, mamãe, mamãe. E você, pera um pouquinho que eu estou falando outra coisa. E às vezes não é nem coisa importante. E às vezes a criança está vindo trazer uma notícia, ou falar que alguma coisa aconteceu, ou então falar alguma coisa de importante e às vezes ser até a boca de Deus para a nossa vida e a gente manda ela ficar quieta. A gente manda repreender. Fica quieto, menino. Aí a criança fica parada e fala, eu só ia dizer que a panela queimou. Eu só ia dizer como Isaac fez quando roubaram o nosso carro. Né? Roubaram o nosso carro, íamos para Campinas, e a gente estava trocando de roupa, o pastor tomando banho, já estava pronto, e ele foi correndo lá na janela, não sei nem porquê, porque geralmente Isaac sempre foi o último até hoje, a ir ao carro. Esse dia ele foi o primeiro. Chegou na janela e falou, papai, cadê o carro? Está aí na frente, Isaac. E não deu confiança num primeiro momento. Papai, o carro não está aqui. E aí o pastor pegou e foi lá. Quando viu de fato o carro não estava lá. Eu estacionei na frente. Aí o pastor saiu correndo para ver se o carro ele não tinha deixado lá sem o freio de mão puxado, se não tinha descido, mas não era nem descida a rua. Mas aquela coisa de realmente querer acreditar. Às vezes poderia, naquele momento, dizer, menino, para de falar besteira, está aí o carro, para. E, na verdade, ele só estava vindo dar uma notícia, falando, papai, cadê o carro? E, realmente, o carro não estava lá. Jesus, quando os discípulos começaram a impedir as crianças de vir, Jesus falou, ei, não impeçam as crianças de virem até mim, porque o reino dos céus pertence a pessoas semelhante a elas. Pessoas que são como crianças. Quando nós olhamos a palavra de Deus, existe uma série de textos que fala sobre nós sermos como crianças. E existe uma diferença muito grande em sermos criança ou sermos infantis. Uma diferença muito grande. No domingo eu falei para vocês que o pastor me pegou de surpresa, que às vezes a ministração está sendo feita e Deus fala algo no meio do caminho e eu preciso anotar naquela hora, senão foge. Antigamente eu falava, depois eu lembro, Senhor, e mostro, e anoto. É igual acordar de madrugada, eu acho que o irmão Mil já deve ter pensado nisso. Acorda de madrugada, Deus dá uma palavra. Aí você pega e fala assim, ai Senhor, uma palavra. Mas estou tão cansada, amanhã de manhã anoto. Não anota nada, porque você esquece. Era aquele momento que era para anotar. Não faço mais isso. Toda vez que Deus fala alguma coisa no meu coração, eu anoto na hora. E foi o que eu estava fazendo. Na quinta-feira eu falei sobre incredulidade. No domingo o pastor falou sobre acreditar e crer.
E enquanto ele estava ministrando, o texto que ele estava falando, o Senhor falou exatamente a respeito disso. Ser criança ou ser infantil. E como nós estamos nesse período de retrospectiva, como nós aprendemos esse ano muito sobre identidade, sermos como filhos, tomarmos posse de filhos de Deus, talvez o que nós precisamos entender não é se nós somos filhos, mas como fomos como filhos este ano. Será que nós fomos como crianças ou nós fomos somente infantis? Talvez se nós entendemos se nós fomos como criança, muitas coisas realmente trouxeram resultado, porque agradaram o coração de Deus, porque Ele disse para que nós fôssemos como criança. Mas talvez nós tenhamos sido somente filhos infantis, e por causa da nossa infantilidade, muitas coisas deixaram de acontecer, ou muitas coisas aconteceram totalmente contrário, por consequência das nossas ações e reações infantis. É sério isso, não é? Você ser como criança é bonitinho, mas você ser infantil é bem complicado. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar um pouco essa noite. De forma rápida, eu até falei para o pastor, eu acho que eu vou só ler o que eu escrevi, que eu acho que já é suficiente. Quando nós olhamos um dicionário, a diferença entre criança e ser criança e infantil, quando você fala o que era uma criança, criança é um menino ou uma menina que está no seu período de infância, está no período de infância, que vai do nascimento até a puberdade. Então, até a puberdade, nós consideramos o menino ou a menina como criança, certo? Mas o que é ser infantil? No sentido figurado da palavra, ser infantil é revelar falta de maturidade. Só quando eu fui ler um pouquinho mais é que eu entendi o que Deus estava falando. Porque o pastor e eu estávamos falando sobre a questão de crer, sobre a questão de fé, sobre a questão de Jesus falar assim, até quando? Até quando? A gente chegar para Deus e falar, o Senhor pode fazer umas atitudes que não é como criança, são atitudes nossas infantis, apesar de sermos adultos, ou apesar de fazer muito tempo que caminhamos como o Senhor. Então, existem vários versículos e eu quero que você abra, porque eu quero que você grave esses versículos. Nós vamos ler alguns versículos para que você leia e memorize isso e entenda que Deus nos chamou para sermos como crianças. E o dia que nós alcançarmos essa posição de como criança, com certeza o Senhor se alegrará de nós e nos tratará devidamente como Ele quer, como filhos e como filhos, como criança, com coração de criança, com espírito de criança. E esses versículos dizem um pouco sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 13. Quero que você faça o exercício aí. Porque, como criança, nós temos disposição de querer aprender. E como adultos, nós já sabemos manusear a palavra amém. E ninguém fala amém. 1 Coríntios 13, versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando eu era menino, e aqui ele está se referindo à idade da infância, é óbvio que ele falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei adulto, as coisas de menino ficaram para trás. Eu quero que você abra Hebreus capítulo 5. Eu não vou ficar explicando os versículos,
porque eles por si só já falam para nós. A palavra de Deus se revela a nós, às vezes na plena leitura, em versículos tão claros. Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. Diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Se nós fôssemos colocar, falando hoje, embora a essa altura, dia 19 de dezembro de 2019, nós como igreja, como filhos, já deveríamos ser mestres em muitas coisas que Deus falou ao nosso coração durante 2019. Mas, no entanto, às vezes, pela nossa infantilidade, estamos querendo ainda tomar leite. E leite para adulto, e eu descobri que realmente não serve, porque eu estou com intolerância à lactose. Por conta disso, se leite fosse essencial na minha vida agora, já estava perdida, porque eu não estou podendo tomar mais. Leite é para bebê, leite é para criança, leite não é para adulto, leite não é para homem barbado, mulher já formada. E às vezes, nesse período, depois de tudo que Deus já nos falou, nesse ano, no decorrer desse ano, às vezes ainda estamos sem saber discernir entre o mal e o bem. Precisamos ainda de alguém ficar fazendo bilu-bilu para nós. Precisamos de alguém que fique explicando o beabá, sabendo que Deus, durante 2019, já ministrou bastante alimento sólido para a nossa vida. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, volta em 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo 20, diz assim: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal sejam crianças, mas quando ao modo de pensar, sejam adultos. Você poderia dizer, peraí, não falou que é para ser como criança? Mas o versículo não se contradiz, a palavra do Senhor jamais vai se contradizer. Olha o que ela disse: irmãos, deixem de pensar como crianças. Ué, mas não falou para ser como criança? Continua o versículo: com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Sejam adultos. Nós precisamos, quando pensar no mal, e isso é muito favorável quando nós pensamos a respeito das pessoas. A criança é pura. A criança, ela tem esse lado inocente, mas o adulto já tem uma malícia, já pelo decorrer e pelas lutas, e a gente normalmente, a primeira diagnóstico que a gente dá de alguma situação de alguém sempre é ruim. E a criança sempre é capaz de ver aquilo que é bom. Se a gente vê um cachorro atropelado na rua, de repente nós poderíamos falar também quem foi que soltou esse cachorro. Olha só esse cachorro aí no meio da rua, atrapalhando, podia acontecer outros acidentes. E de repente uma criança vem e fala: mamãe, olha que pelo mais macio que ele tinha. Mamãe, eu queria um cachorro desse na minha casa. Porque a criança, ela vê, ela pensa de uma forma muito mais saudável, muito mais pura. Efésios 4, eu quero que você abra, diz assim, 4, versículo 14. Efésios 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito é que nós não sejamos mais como crianças. Em quê? Sendo levados de um lado para cá. Sendo levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer falácia, por qualquer coisa que as pessoas venham dizer e você acredita que é verdade. Nós já temos informações suficientes. Se nós só pegássemos todas, eu deveria ter feito isso, pelo menos as mensagens que eu ministrei nas quintas-feiras, e falasse dos temas que nós abordamos esse ano, nós iríamos dimensionar o quanto Deus falou conosco, o quanto nós fomos habilitados, ou pelo menos dado-nos ferramenta e condições para que nós não pudéssemos ser levados por vento de doutrina, ou por qualquer falatório, ou por qualquer conversa, porque Deus já nos deu o suficiente. Então nós não podemos ser como criança, porque a criança, ela aprende com a repetição, não é? Então às vezes você fala uma coisa para ela hoje, e amanhã você tem que falar de novo, e depois você tem que falar de novo, mas não é porque ela é surda, é porque ela aprende com repetição, e ela aprende com imitação. Sabe por que às vezes as crianças não aprendem com a rapidez que nós gostaríamos? Porque a gente deixa ela confusa. Nós falamos que elas não podem fazer alguma coisa, e elas falam, tudo bem mamãe, tudo bem papai. Deu um pouquinho de tempo, elas começam a observar e ver que a gente faz exatamente aquilo que não era para fazer. E aí ela fala, ué, é para fazer ou não é para fazer? As crianças aprendem com repetição daquilo que falamos, e as crianças aprendem quando são reforçados o exemplo para elas. Elas imitam facilmente. Nós lembramos quando as crianças eram pequenas, e a gente, quando percebia que elas estavam tomando umas manias, as manias boas pode ficar, mas às vezes eles vinham com manias que nós identificávamos perfeitamente quem era. De alguma outra criança, normalmente são as maiores, ou aquelas que são da pá virada, e aí às vezes eles vinham com algumas manias, e o pastor não tinha a mínima paciência. Para de ficar fazendo isso! Você está a cara de fulano? Eu, bem, se ele fala para fulano, é para ele saber mesmo, aquilo é feio que aquela criança faz. Não é para você fazer isso. Mas por quê? Eles nem percebiam, às vezes eles faziam por imitar, por chamar a atenção, por ver várias vezes a mesma coisa. Então, criança, ela repete, ela reforça aquilo que ouve e aquilo que vê. O psicólogo e teólogo Mark Baker, ele diz assim, a definição de ser infantil ou ser criança. Ser infantil é ser imaturo e recusar-se a assumir a plena responsabilidade pelas próprias ações. Ser infantil é ser imaturo e recusar-se a assumir a plena responsabilidade pelas próprias ações. Quem foi que fez isso? Foi ele. Poxa bem, então se o seu filho fala, pai, por que você fez? Foi tua mãe, né? A tua mãe que fez a minha cabeça. Entendeu? O infantil põe a culpa no outro, porque ele não assume a responsabilidade. Foi a tua mãe. Está tudo errado na tua casa, porque a culpa é tua, viu, Jaqueline? Ninguém tem culpa, a culpa é tua. Toda vez que a gente transfere responsabilidade para fugir das nossas, nós estamos sendo extremamente infantis. Ser como criança é assumir responsabilidade e, ao mesmo tempo, ser capaz de entregar-se às emoções. É muito interessante porque, entenda, você vai falar assim, não, tem criança que assume, e tem criança que não. Eu não estou querendo colocar culpa, mas estou querendo que coloque posicionamento e avaliação. Uma criança que tem a tendência a não assumir as culpas que fazem, preste atenção se na casa dela não é assim. Criança que dá muita desculpa, ouve muita desculpa dentro de casa. Porque a criança que é criada com sinceridade, fala assim, quem foi que fez isso? Eu. Mesmo que ela saiba que vai apanhar, que vai ficar de castigo. Mas ela está sendo criada num contexto de verdade.
Nós sempre falamos na nossa casa que qualquer pessoa, eles podem até ter mentido, com certeza mentiram algumas vezes para nós, é óbvio, né? Depois eles até contam, mas na hora fica assim, não foi uma mentira, mãe, foi uma pequena omissão, já que não perguntou. Mas uma coisa nós sempre fizemos na nossa casa, falamos para eles, vocês falem a verdade, por pior que seja, porque na hora de proteger, nós vamos proteger vocês, porque vocês disseram a verdade. Então, todas as vezes que alguém vem falar alguma coisa, o Isaac fez isso, a Esther fez aquilo, nós não vamos acreditar em vocês em primeiro lugar. Já fique certo disso, porque nós fazemos isso sempre. Primeiro nós vamos ouvi-los, e eles vão contar. E se eles disserem que não fizeram, nós acreditamos que eles não fizeram. Ei, pastora, vocês são enganados. Não, porque nós já conhecemos os filhos suficiente para poder saber quando eles estão mentindo e quando eles estão falando a verdade. Algumas pessoas, algumas vezes, dizem assim para nós, a senhora não conhece o filho que tem. Geralmente é mais do Isaac do que a Esther, né? A senhora não conhece porque acha que ele é quieto. E aí eu falo, quem disse? Quem disse? Porque talvez no primeiro momento você acha que ele não contou. Mas nós sabemos quando eles não estão falando a verdade, nós apertamos mais um pouco e sempre sai a verdade. O que nós precisamos entender é que o fato deles não contar a verdade, eu não preciso revelar a você a verdade. Nós ouvimos muito isso. Sara não sabe, o pastor não sabe, pai que é cego. O fato de eu saber a verdade não significa que eu vou revelar a você que eu sei a verdade. Eu preciso saber, eu não preciso espalhar. Quando nós ensinamos os nossos filhos num contexto de verdade, eles são como crianças, mesmo com 50 anos. A minha mãe chama nós lá em casa, a mais nova tem 49 e o mais velho tem 58, 59. E a minha mãe fala, os meninos, as crianças, olha se tem criança ali. Mas por quê? Porque nós fomos desenvolvendo, a minha mãe trata-nos, apesar de mais coisas que possam não ser legais, ela nos ensinou a contar para ela a verdade. E nós já contamos muita verdade para ela, que nós tivemos muita vergonha. Que nos fizeram ter consequências que não foram legais, castigos, broncas, mas nós fomos ensinados a falar a verdade, por pior que seja. Porque ela nos ensinou assim, meu sogro e minha sogra ensinou o pastor assim, e nós temos ensinado os nossos filhos assim. E da mesma maneira que nós temos falado sobre a verdade e a mentira, nós temos falado a eles que, ok, vocês podem até mentir, mas nós temos colocado a responsabilidade da mentira, as consequências de não se falar a verdade. E às vezes, pais, e eu tenho certeza que quem é pai aqui, às vezes os filhos falam assim, yes, enganei minha mãe. E a gente fala assim, bobinho. Quantas vezes nossos filhos, na primeira conversa, falaram alguma coisa, e aí saíram todos felizes porque não levaram muita bronca. Aí depois eu e o pastor saímos, e aí a gente fala um com o outro, porque a gente conversa e fala assim, não falou nada, né? Não foi verdade, né? Não contou o que precisava. E aí a gente dá um tempo, e pega de novo. Fala de outro jeito. Alguma situação deve estar acontecendo para evitar de falar a verdade, ou de contar tudo o que precisa contar. Não fique achando, filho, que os seus pais não sabem. Eles só se silenciaram por um tempo, não é assim, seu Milton? Agora não vai funcionar a bronca, mas amanhã eu pego ele, amanhã funciona. Ou então o joelho também, mas dá um resultado. Então, nós temos que entender que a criança, pela sua inocência, pela sua pureza, por aprender por repetição e exemplo, se ela tiver que assumir responsabilidade, porque foi ensinada assim, ela assume. E é impressionante que quando você assume a responsabilidade, a bronca é menor. Não é? Você pode até ter uma consequência, mas filho, você vai ficar sem isso ou aquilo porque você errou. Mas seria pior se você tivesse mentido, porque além de você ficar sem isso, ainda levar uma coça. E pode, viu gente? É bíblico.
Vara funciona. Não vem com essa psicologia moderna que está vendo esses rebeldes espalhados por aí. A vara, quando necessária, quando explicado por que está se tomando, ela é muito poderosa. Mas é melhor do que oração. A minha mãe, quando orava, falava, ensinava, não dava jeito, ela pegava o cabo da vassoura mesmo. E ela falava assim para os meus irmãos, que o meu irmão mais alto tem 1,95. Aí ela falava assim, você não acha porque você cresceu, porque desde o adolescente já estava nessa altura, você não acha porque você cresceu que eu não te bato, eu subo em cima do banco e te pego. E o homem de 1,95 m ficava pianinho, mas quietinho, com uma mulher de 1,5 m. Olha só, eu quero ler algumas coisas que eu fui lendo e anotando sobre o infantil e aquele que é como criança. E eu quero que a gente se localize. E aí você se veja aí, faz uma retrospectiva rápida de 2019. Olha, porque eu estou pedindo só 2019, hein? Não estou falando da sua vida toda, estou falando só 2019. Preste atenção. O infantil. O mundo está cheio de pessoas infantis. Pessoas que exigem as coisas à sua maneira. Pessoas cuja palavra predileta é meu. Meu. Que isso? Meu. É meu. Pessoas que fugiriam a todas as tarefas se conseguissem ficar impunes. Porque às vezes nós fazemos algumas coisas só porque a gente já sabe que tem castigo. Porque se soubesse que não tem, não faríamos. Pessoas que se irritam quando não conseguem as coisas à sua maneira. Essa daqui. Pessoas que sabem exatamente o que fazer para irritar e perturbar os que estão à sua volta. Pessoas que querem ter liberdade sem responsabilidade. Isso são algumas definições de pessoas na psicologia ou em outras coisas que eu procurei, que são pessoas que agem com infantilidade. Eu e você, nos vimos em algumas coisas assim. 2019 fizemos algumas coisas assim. Irmão, compartilhe isso com o teu. Eu não, é meu. Irmão, por que você está desanimado? Orei. Deus não me respondeu. Ou não fez como eu queria. Pessoas que falam assim, por que você não está indo mais à igreja? Para quê? Que adianta? Faz tudo certo, dá tudo errado. Pessoas que vêm, dão um dízimo um mês, e depois fica 6 sem dar. Sabe por quê? Porque aquele mês que ele deu, ele ouviu alguma palavra de que poderia acontecer alguma coisa contra ele. Aí ele ficou morrendo de medo da consequência, foi lá e deu. Mas depois aliviou o coração, passou um mês, não aconteceu nada, do segundo mês não aconteceu nada, parou. Exatamente aqueles que fazem as coisas, às vezes, só quando pensam que vão ser punidos. Porque se soubesse que não teria castigo, não faria nunca. Aonde eu e você estamos? Será que nós não fomos um pouco infantis esse ano? Cheio de bico com Deus. Estou enfraquecido na fé, irmão Milton. Por quê? Pedi tanta coisa para Deus, Ele não fez. Quem disse? Quem disse que Ele não fez? Ele não fez o que nós queríamos, mas Ele fez o que era preciso. Ele fez o que era preciso. Ou acaso Deus iria se enganar? Ou acaso Deus está de brincadeira conosco? Acaso Deus ia dar uma serpente ao invés de pão, se nós pedíssemos? Ser como criança. As crianças sabem se entregar às emoções e sabem ser felizes. É uma delícia ficar no meio de criança, principalmente quando elas estão assim, naquela forma lúdica, imaginando. É uma delícia. Eu acho muito legal. Vou elogiar, inclusive, Paulo e Késia, porque eles trabalham muito com essa imaginação das crianças. E isso vocês não imaginam o que vocês estão criando neles para o futuro.
eles são muito criativos e levam eles à imaginação. Uma coisa que é pequena, simples, eles conseguem levar eles, né, como fala? O Paulo faz, eles viram astronautas às vezes, eles entram em guerra, porque você faz a criança de forma criativa, e não tem nada na pureza da criança. Gente, se você chega com uma criança e vai conversando com ela e fala assim, ó, vamos fazer de conta que isso daqui é a comida mais gostosa que você gosta, qualquer comida que você gosta, é lasanha, papai. Então, isso daqui é uma lasanha. Vamos comer essa lasanha? A criança é capaz de ler a palavra e sentir o sabor da lasanha. E saber que a palavra de Deus é tão gostosa quanto a lasanha que ela tanto gosta. Sabe por quê? Porque a criança é feliz. A criança, ela se entrega. Crianças sabem se entregar às emoções, sabem ser feliz. Ser como criança, ser uma pessoa simples, sincera, transparente, espontânea, inocente, sem ser imatura. A criança é pessoa sem trava. Ser como uma criança é aceitar que você não é a medida de todas as coisas. Crianças são aqueles seres que são os melhores em olhar para o outro, especialmente os adultos, para aprenderem as coisas sobre as quais ainda são ignorantes. Ser como criança envolve confiar no pai ou no irmão mais velho. Muita coisa foi Isaac que ensinou para Esther. Como eles têm quase 3 anos de diferença. Antes de perguntar qualquer coisa para a gente, ela perguntava para o Isaac. E o Isaac sempre foi muito técnico para responder. E ele respondia, e depois a gente às vezes não precisava acrescentar muita coisa, porque ele sempre ensinou ela com detalhes. A Esther foi mais rápido em um monte de coisa por causa do professor. Ele ensinava, e ela sempre perguntou tudo, ele ensinava. Ser criança envolve confiar no pai, no irmão mais velho, em busca de proteção, de sabedoria. Saber que os adultos têm competência e habilidades que servem para ajudar. Não é ser arrogante e autossuficiente. Eu sei, estou no controle, não precisa falar nada não. A criança, ela é cheia de maravilhas. A criança, ela é alegre, ela é entusiasmada. A criança é curiosa. Sabia que a gente, numa medida certa, nós deveríamos ser curiosos? Principalmente quando nós falamos das coisas de Deus. Como que você vê alguma coisa acontecendo na vida de alguém e você não tem curiosidade para saber como é que isso acontece? Como é que você vê, às vezes, uma pessoa sendo batizada do Espírito Santo, falando em línguas, ou revelando algum dom, e você não pergunta nada? Você não é curioso para perguntar, o que é isso? Como é que faz para eu fazer isso? A criança pergunta, eu me lembro das crianças me perguntando naquelas, sabe? Mamãe, que é aquele negócio que você falou que eu não entendi nada? E aí você explica, e isso vai ficando tão natural, é tão simples aprender, porque a criança é entregue, ela é curiosa. A criança, ela é dependente. A criança, ela tem o desejo profundo e sincero em crescer. Vocês que têm filhos pequenos devem saber disso. Que daí vocês falam assim, eles falam assim, mamãe, papai, quando eu tiver desse tamanho, é uma expectativa de quando forem crescer. É uma esperança, são tantos planejamentos. Quando eu crescer, eu vou fazer isso. Quando eu crescer, eu vou ser que nem papai, ou vou ser como a mamãe, ou como meu irmão. Porque a criança, ela é entregue. A criança, ela quer ter essa pureza e ela quer ter essa referência. Vocês entendem por que o Senhor nos pede para ser como criança? Porque se nós formos assim com Ele, com essa pureza de coração, com essa entrega, com essa consciência de que Ele é quem nos ensina, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos direciona, nós com certeza nós nos entregaríamos mais, nós confiaríamos mais, nós reclamaríamos menos. A Bíblia diz para que nós sejamos como crianças e não infantis.
estamos chegando no Natal. Infelizmente, a realidade de hoje não é como antigamente. Antigamente, para aqueles que são mais velhos, ou talvez tenha sido assim na sua casa, os pais falavam assim: se você obedecer o ano todo, se você fizer tudo direitinho o ano todo, no Natal, eu vou te dar um presente. Não era assim? E esse ano, e nessa época, como que é? Você pode fazer, não fazer, que o pai faz. Ele dá o presente, sabe por quê? Porque senão depois a criança vai ficar revoltada. Porque senão depois ele vai ficar complexado. Porque senão, se eu não der, vai fazer uma birra na frente da família toda e eu não quero passar vergonha. Não é imposto responsabilidades. E por isso ela sabe que fazendo ou não fazendo, infantis ou birrenta, ela vai ganhar do mesmo jeito. Só que Deus é o mesmo de ontem, viu? É o mesmo de ontem. Se no Natal nós vamos ganhar uma premiação, seja qual for, pela maneira que nós fomos o ano todo, como é que você avaliaria o seu presente deste ano? Como? Você merece. Eu mereço. Você foi como criança? Ou você foi uma criança infantil, imatura, birrenta? Não brinco mais. Estou de mal de você. Não gosto disso. Vou parar com aquilo. Se Natal fosse assim, que Deus fizesse, o que é que nós receberíamos? Hein, André? Se na nossa retrospectiva, nós enxergássemos se nós fomos puros como uma criança, curiosos em aprender, entregues ao Senhor e diz, me dá, porque eu confio que o que o Senhor me dá é bom. Se o Senhor me deu, se o Senhor permitiu, é porque o Senhor quer me ensinar, ou porque é bom, ou porque tem propósito, não é? Vocês sabiam que quando Jesus nasceu, lá no Antigo Testamento, quando foi anunciado a vinda de Jesus, lá no livro de Miqueias, foi dito que viria um governante sobre Israel. E as pessoas naquele momento, porque queriam alguém que fosse imponente, preferiram ouvir só essa parte, vai vir um governante de Israel. E esqueceram das outras passagens que falavam como era esse governante. Mas por conta disso, eles ficavam esperando um super-herói. O supra-sumo. Jesus vai vir e com a espada vai eliminar tudo que está aí errado. Jesus, meu super-herói. E aí, quando veio aquela criança envolta em panos, deitado numa manjedoura simples. Não, esse daí não é o meu super-herói, não. Como assim, né? Era para vir berço de ouro, governante, é o rei que ia chegar. É porque o povo de Israel foi infantil. Criou uma expectativa de vir um rei super-herói e não um salvador, que mudaria toda a história da humanidade. 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Ele seja glória, agora e para sempre. Essa semana eu recebi um vídeo, e depois a Amanda até fez um comentário, e eu vendo aquele vídeo, eu já estava preparando a mensagem, porque desde domingo, e eu fiquei falando, Senhor, é exatamente assim que eu creio que o Senhor quer fazer na nossa vida. Você pode colocar o vídeo aí? Sem internet. Que pena, esqueci desse detalhe. Mas eu vou falar sobre o vídeo, depois eu passo para vocês. Uma mãe chegou para uma criança para testar o filho. Colocou dentro de uma caixinha um presente, um clips, para uma menininha que devia ter no máximo uns 3 anos. E deu a caixinha para a criança com o clips dentro. E ficou filmando. A criança abriu aquela caixinha. Quando olhou o clips, ela... Para a gente que está assistindo o vídeo, ia falar assim, nossa, deve ter uma coisa muito legal lá. Ela pega o clips e fica... obrigada, mamãe.
E a mãe pergunta: você vai brincar com isso? Eu vou. E aí ela começa a chacoalhar, cai no chão o clipe, e ela fica desesperada querendo pegar. Ela encontra o clipe de novo. Achei! É o meu presente favorito. Quando nós pensamos assim, aquela mãe estava só testando para ver o coração daquela criança. Uma criança com um coração puro faz isso. Recebe qualquer presente. Entende qualquer circunstância que o pai permite como algo bom. E que dá para manusear, para aprender, para brincar. Mas uma criança birrenta, se abrisse aquela caixa, uma criança infantil ou um adulto infantil, abriria aquela caixa e falaria: tá de palhaçada, né, mãe? Não foi isso que eu pedi. O que eu vou fazer com isso? Eu queria que nós meditássemos a respeito disso, nesses últimos dias, na retrospectiva de 2019. Eu tenho certeza que Deus deu alguns clipes esse ano na nossa mão. Qual foi a nossa reação? Eu quero que você se levante. E nós vamos orar.